Alô! Mais uma vez o programa Pulando a Cerca. Hoje, dia 12 de julho de 2013. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. Olha só, pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado é sempre menor. Vamos continuar a segunda parte desse debate. A República, desde a proclamação da República até hoje, uma república que nunca ouviu a sua população e sempre deu golpes de Estado. Então, esse é um programa histórico, mais uma vez, e nós vamos ter 4 programas históricos com esse tema. Vamos convidar, mais uma vez, o doutor Modesto da Silveira, que vai pular a cerca. Pulo a cerca com prazer. Um pouco para te ver, meu amigo. Oh, que prazer. Aqui tá bem? Tá bom, sempre tá bom, aqui sempre tá bom. E vamos convidar também o historiador, engenheiro, doutor Arnaldo Burter. Pula a cerca, Arnaldo! Burter também vim. Ainda bem que a cerca dele é bem baixinha. Tudo bem? Arnaldo e Modesto, uma dupla dinâmica. Bom, vamos começar falando da República. Na vez anterior, o Burter conceituou República. Aí podemos começar da República até hoje. Como é que foi a formação dessa nossa República? Quem vai falar? Arnaldo. Bom, essa nova república já aconteceu no final do século XIX, portanto, num momento em que já estava estabelecido no mundo aquilo que os historiadores chamam de modernidade. Modernidade é uma forma republicana de governar e o capitalismo como modo de produção. Isso é que caracteriza a modernidade. Então, nós temos um caso muito particular. Talvez para compreender esse caso particular, seria interessante nós fazermos uma pincelada rápida para ver o que aconteceu durante as revoluções europeias e dar também uma puxadinha da Revolução Americana. O que se passou e que depois veio influir na nossa concepção de república. Desculpa, antes de você entrar aí, dá uma explicação, embora rápida, você deu na outra oportunidade, mas seria bom repetir, o que é um modo de produção capitalista, né? E a concepção governamental de república. Tá. Só para ficar claro, e pelos vistos você vai seguir, acho importante. O modo de produção capitalista foi a forma de relacionamento entre aqueles que produzem mercadoria. Por exemplo, na Idade Média, havia 2 formas de produção principais. Uma era a feudal, que abrangia a parte mais importante da economia, que era a produção agrícola e pecuária. E a produção artesanal, que mais tarde foi substituída pela produção industrial, que era feita pelos artesãos, né? Os burgueses, naquela época, todo habitante do burgo, que era a vila, que estava fora do domínio dos feudos, eram chamados burgueses.
naquela época, o produto final, quer dizer, a mercadoria que era vendida era propriedade de quem a fabricava, seja do camponês, seja do artesão. O senhor feudal era pago com produção. Não havia dinheiro, né? O artesão vendia o produto para o seu cliente e pagava os seus auxiliares. Quem não era artesão, dono do produto, era apenas aprendiz de artesão. Então ele tinha auxiliares, mas não eram auxiliares assalariados. Eles eram pagos pela fabricação deles. Eles recebiam pela produção. O modo de produção capitalista é diferente. O capitalista é dono do produto. E não é ele que fabrica. Quem fabrica é o trabalhador. E outros trabalhadores que produzem aquelas fases que são levadas como insumo da produção dele. Então, posso interpretar nessa linha que esse modo de produção capitalista seria o chamado individualismo, em que o indivíduo passa a ser dono exclusivo dos que produziram como empregados, assalariados ou coisa assim? É individualismo. É uma forma de individualismo. A doutrina liberal que regeu, que depois tornou-se a ideologia da burguesia capitalista, era proveniente do individualismo medieval. Ou é o egoísmo projetado? É um individualismo medieval, mas um individualismo que considerava que a liberdade deveria ser diferenciada. No individualismo medieval, não, do Renascimento, no individualismo do Renascimento, era o indivíduo em si, que era o homem livre. No individualismo capitalista, herdado pela burguesia, já na fase industrial, porque antes ele não tinha uma ideologia, o modo de produção capitalista não nasceu de uma ideologia, nasceu de uma necessidade. Com a falência dos senhores feudais e a necessidade crescente de produtos, levou os capitalistas a alugar as terras para fazer a produção com assalariados. Esse assalariado, inicialmente, era contratado temporariamente. Não existia nenhuma regulamentação da atividade. Então, a diferença fundamental é o seguinte, é que na produção anterior, aquele que fazia era dono do produto e vendia o produto. Na produção capitalista, aqueles que concorriam para a fabricação eram pagos através de salário. Uma forma de pagamento que podia ser diária, semanal, mensal, mas era assalariado. Até troca de comida em alguns casos. Não, isso é uma forma de pagamento, mas o pagamento, o cálculo do pagamento era feito assim. Você vendia a sua força de trabalho. Você não vendia a mercadoria que você produziu. Você vendia o tempo seu disponível para o trabalho. Para a produção. É diferente. E aí, então, o produto sendo do capitalista que coordenou a produção e financiou essa produção, ele que vendia e ele é que regulava o mercado. Então, Arnaldo, vamos voltar ao que você falou do tempo do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, para a formação da República. Vamos recordar o seguinte, que a República, na Europa, depois da queda do Império Romano, ela surgiu das cidades-estado do norte da Itália. Eles tinham contato com o mundo grego e romano e tinham toda uma relação com todo o Oriente Médio e todo o Mediterrâneo, pelo comércio, e descobriram que a melhor forma deles se organizarem era da forma republicana. No caso, os senhores de terra e os comerciantes. Naquele momento, nas cidades-estados, sobretudo Veneza, o que predominava era o comércio, baseado na navegação, o comércio internacional até. Não existia uma nação no nosso conceito de hoje, existiam cidades na Idade Média.
cidades-estado, depois a nação foi sendo criada. E reinos bárbaros. Eram reis de tribos bárbaras que dominavam uma certa região. A nação veio depois. A nação como nós concebemos hoje. Né? Então, nesse período, o capitalismo se formou e se expandiu, a burguesia enriqueceu e reivindicou o poder. Antes dela ter o poder próprio, ela participou do poder dos reis absolutistas. Quando houve a ruptura do sistema feudal, uma questão econômica, falência, não havia nada para substituir aquele reino baseado no feudalismo. Então, o que aconteceu foi a centralização do poder na mão do rei, o absolutismo. E a tensão com a burguesia foi crescendo na medida que a burguesia se enriquecia. E na medida também que eles, enriquecendo e tendo uma certa cultura, o Estado, precisando da atividade deles, contratou-os para a administração. Eles participando da administração, eles formaram uma classe poderosa. E essa classe poderosa influenciou na política. Onde a burguesia assumiu o poder primeiro foi na Inglaterra, na Revolução Inglesa, que não foi feita por ela, foi feita pela população revoltada, comandada por Cromwell, que era um líder religioso. 1648, por aí, essa revolução. Depois, o Cromwell faleceu, não havia estrutura no Estado, não havia Constituição. O Cromwell era um tirano no sentido legítimo da palavra tirano, não é que ele fosse mau, ele era um cara até que governava para o bem comum. Esse era o lema dele. E o povo o apoiava. Como não havia uma Constituição, ele deixou o poder para o filho não teve condição de tocar o poder. Então veio uma outra revolução, que é uma revolução, o retorno, a restauração da nobreza com o apoio da burguesia. Já naquele momento, a burguesia industrial. Na segunda metade do século XVII, 1600. Primeira Revolução. Então aconteceu a Revolução Inglesa e ela foi uma revolução onde a burguesia assumiu o poder. Foi a primeira vez que a burguesia assume o poder. Bom, depois disso vem a Revolução Americana, que foi antes da Revolução Francesa, que foi feita pelos colonos ingleses, na sua grande maioria, que moravam na América. Era uma classe de comerciantes e sobretudo, de fazendeiros. E eles, então, implantaram a República. Mas implantar uma república, o governo inglês também era republicano. Era uma monarquia constitucional. Enquanto o governo americano foi a primeira república como nós conhecemos. Só era republicana esse Império Inglês na medida em que havia uma eleição popular também para uma parte do Congresso. A eleição era muito restrita, era extremamente restrito o colégio eleitoral. O voto era censitário, era só da burguesia e da nobreza. Isso. Né? Só de quem pagava imposto. Bom, os americanos fizeram essa revolução. Republicana, então a república dos ricos. Mas era assim também em Veneza, era assim em toda parte foi assim, era até assim no em Brasil Florença, continuou. era assim em Milão. Né? Aí passou a ser uma revolução onde uma burguesia, aí já tem uma burguesia rural, que é aquela que já adotava o sistema capitalista de produção, era capitalista no campo. E esse capitalismo não era o assalariado que teve na Europa, porque lá na Idade Média não existia escravidão.
Então, o assalariado não veio da escravidão, veio da servidão feudal. Servidão. Mas na América, eles importaram escravos, sobretudo africanos, tentaram fazer do índio escravo e não deu certo. Eles se revoltaram e eles traficaram escravos. Inclusive, o tráfico de escravo era comandado pelos ingleses, que tinham o domínio dos mares. Não tinha como você fazer tráfico de escravo sem ter o apoio da Inglaterra. Algum pirata podia fazer, mas estava condenado a ter seu navio afundado. E qual é o cara que vai... Qual é o comerciante que vai comprar o escravo, encomendar o escravo de alguém que podia ter o navio dele afundado? Ia perder dinheiro. Bom, então foi no país que nasceu das 13 colônias inglesas do norte da América que surgiu os Estados Unidos. Os Estados Unidos é exatamente isso, Estados Unidos da América. São as 13 colônias. Pequenas. Pequenas. Só a costa acima de Carolina do Norte. Nordeste. Porque a Flórida pertencia aos espanhóis. Né? E a região do Mississippi pertencia aos franceses. Bom, mas nós estamos falando da República. Se nós formos colocar as outras questões, nós vamos nos desviar do assunto e não vamos chegar em lugar nenhum. Então, quando a República é concebida pelos ingleses, é uma república baseada na doutrina liberal. A República concebida pelos americanos, também na doutrina liberal, mas com uma influência de uma doutrina iluminista que tinha tendências socializantes. Não era uma doutrina socialista. Por exemplo, os americanos tinham uma constituição mais avançada do que a Constituição inglesa, mas isso não dá para a gente discutir aqui, apesar de que ela mantinha a escravidão. Num outro momento no futuro, quem sabe a gente então, até olha bem, uma coisa aconteceu no século XVII, a outra aconteceu no século XVIII, e logo depois da Revolução Americana houve a Revolução Francesa, né? Que foi em 1789. No mesmo ano do Tiradentes aqui. E, aliás, depois de amanhã, completa 14 de julho, não é? 14 de julho é a queda da Bastilha, que é a data escolhida para comemorar a Revolução Francesa. Mas quando você compara a Constituição Americana com a Declaração dos Direitos Humanos da Assembleia Nacional Francesa, logo depois da queda da Bastilha, você verifica que a Declaração dos Direitos Humanos é muito mais avançada que a Constituição Americana. É verdade. Né? Então, aquilo ali já definia uma luta ideológica entre as correntes que defendiam a liberdade para todos e a corrente liberal, que defendia uma liberdade diferenciada, maior para a burguesia capitalista e menor para os outros. Porque como você vai impor uma disciplina e impor uma forma de exploração do trabalhador se ele tem a mesma liberdade que você? Esse é o raciocínio do liberal. Então tem umas nuances aí que dizem respeito aos conceitos republicanos entre as correntes, vamos dizer, socialistas e trabalhistas e a corrente liberal. Você vê que a declaração da americana, ela ressalta a liberdade, mas de uma forma genérica. A Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, ela precisa os direitos. Ela
leva a liberdade mais longe, porque, na verdade, o liberalismo, que era a doutrina que se formou no início do capitalismo e que deu forma a modo de produção capitalista e em seguida a sociedade que ele criou, a liberdade é diferenciada. Hoje, isso se repercute de uma forma brutal, desumana, onde a liberdade do dinheiro é maior do que a liberdade do cidadão. Claro. Estapafúrdio. Isso é o cume dessa contradição. Igualdade é uma ficção. Igualdade é ficção. Então, quando veio a República no Brasil, e ela se manifestou da primeira vez, você lembrou muito bem, concomitantemente com a Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira. Os inconfidentes mineiros eram pessoas do mais alto nível intelectual. Tiradentes era talvez o menos intelectualizado, porque ele era um militar e não era um militar oficial. A grande sensibilidade humana, né? Ele era um homem avançado e ele tinha lido coisas também, ele não era analfabeto. Existe até uma história interessante aí, escrita por um historiador que foi diplomata, e Sérgio, não sei de que, não estou lembrado do nome agora, que fala sobre o livro de Tiradentes. O livro de Tiradentes era um livro editado na época, antes da Revolução Francesa, por um filósofo francês, e que servia de guia para ele. Era um livro que ele tinha como na mesa de cabeceira. Você se lembra do nome? Não lembro agora. Depois você traz no outro, então, que eu também não me lembro. Mas ele se manifestou ali. Mas a Inconfidência foi destruída com a Devassa. A Devassa foi um processo que se fez em cima dos Inconfidentes, que aplastou qualquer possibilidade de revolta, inclusive estigmatizando os descendentes. Até a quinta geração, parece. Né? Dos Inconfidentes e estabelecendo uma repressão contra qualquer pessoa que se manifestasse contra o poder real. Então veio o processo da República, ele vai fluindo dentro do Brasil e emergindo de uma forma clandestina. E ele se manifesta mais fortemente na Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845. Interessante é que lá na Revolução Farroupilha tinha a presença de um cara chamado Garibaldi, que era um revolucionário italiano. Um tanto mercenário, né? Ele foi contratado como transportador, porque ele tinha um navio. E ele se transformou em combatente e chegou ao posto de general. Então ele tinha méritos. Ele foi contratado. Alguém precisou do serviço dele lá. E ele foi contratado. Bom, o fato é que, e a primeira manifestação assim contundente, que não deixa dúvidas, da questão republicana na Guerra Farroupilha, foi a libertação dos escravos. Porque os revolucionários Farroupilha libertaram todos os escravos. E deram a eles a possibilidade de participar da luta. Ou foi a primeira deram a eles libertação, a possibilidade de participar da luta, e conquistando a sua liberdade. Porque eles passaram a participar e ganharam com isso a liberdade. Bom, e ela vem se arrastando. Vem Quando houve, antes da Revolução Farroupilha, houve um momento da chegada da família real portuguesa no Brasil. Essa chegada da família real portuguesa não foi um fenômeno que aconteceu só ali em Portugal, não. E não foi um fenômeno que afetou só o Brasil, não. Na medida em que o exército francês foi alcançar Portugal para impedir que Portugal abrisse o comércio da Europa com a Inglaterra, ou mantivesse o comércio, um ponto
para a Inglaterra comerciar com a Europa, que seria Evitar Portugal. furar o bloqueio ainda. O Napoleão tinha definido que a Europa era francesa, porque ele não podia concorrer com a Inglaterra no domínio dos mares. Então, a Inglaterra tomou conta dos mares e Napoleão, os franceses, a ditadura napoleônica, tomou conta da Europa. Ele passou pela Espanha e derrubou o governo espanhol. Ele tinha infiltrado lá, um ministro infiltrado lá no governo espanhol que ajudou. Não houve combate. Os espanhóis se renderam. Quando caiu o governo espanhol, caiu a autoridade sobre as colônias espanholas. A única as colônias que ficaram com autoridade eram as inglesas, as francesas, tinha uma colônia holandesa também, mais de uma, porque tinha as ilhas também no Caribe que eram holandesas, e o Brasil, que era a colônia de Portugal. As colônias de Portugal. Então, caiu tudo e houve uma série de revoluções libertárias, comandadas sobretudo por Bolívar. E essas revoluções não atingiram o Brasil porque a chegada de Dom João aqui em 1808 foi 2 anos antes da primeira revolução na Venezuela. O próprio Bolívar. Do Bolívar, e o Miranda. Então, olha bem, não prosperou no Brasil a República exatamente por causa da chegada da família real. O Brasil se transformou em sede do Império. E sendo sede do Império, não prosperou a independência. A independência é como se o governo é aqui, nós é que comandamos o Império Português. O Império Português, a rigor, né? Bom, daí vem uma independência do Brasil através da família real portuguesa, os Orleans e Bragança, com Dom Pedro I. E essa independência se consolidou e Dom Pedro depois renunciou em 1931 em favor da sua filha lá em Portugal. Da sua filha, primeiro Portugal, e depois renunciou a favor do Dom João para salvar o governo da filha, o reino da filha, porque, na verdade, o irmão dele estava tomando o reino, que era o regente. Dom Miguel, né? Ele foi costurar com a nobreza europeia, uma reação, acabou derrubando o irmão e colocando Dona Maria II lá, no trono de Portugal. Mas com esse processo todo, esse processo político e institucional marchou concomitantemente com um processo econômico. O século XVII foi o século de produção de manufatura, o século XVIII, 1700, já tem a Revolução Industrial na Inglaterra, que depois, 50 anos depois, avançou por toda a Europa, e o século XIX, o domínio burguês, né, se espalhou por toda a Europa a partir da Revolução de 1848 em Paris. E um processo que durou até 1870, quando foi feita a unificação da Itália. Bom, isso é só para mostrar o quadro em da que época, nós geral da a época. questão da República no Brasil. Então, o governo do Dom Pedro II, ele aconteceu no momento em que a Inglaterra dominava o comércio, a navegação e o comércio no mundo, e exportava locomotivas. O negócio, estrada de ferro, melhor dizendo, o negócio da Inglaterra é exportar a estrada de ferro. Criou um sistema bancário poderoso, que financiava essas ferrovias, e espalhou a ferrovia para o mundo afora. Essas ferrovias tinham
duas finalidades. Uma, combater a crise do sistema capitalista. Porque quando você vende a ferrovia, você adquire um mercado de reposição, né, que é permanente. E o transporte não é mercadoria. O que a ferrovia produz? É um Transporte, serviço, não é mercadoria. É um serviço importante. Não concorre com as mercadorias produzidas pelos ingleses. Os ingleses continuaram exportando mercadoria. E, ao financiar as ferrovias, eles submeteram os países, sobretudo o Brasil, com um Portugal extremamente frágil naquela época, no século XIX. O governo da Maria II foi um governo complicadíssimo, cheio de intrigas e de revoltas, muito complicado. E a Inglaterra foi tomando conta disso aqui. Ao mesmo tempo, o país crescia, se fortalecia, o Brasil, e foi surgindo uma burguesia no campo e na cidade. A escravidão existia ainda e era a fonte principal do lucro dos grandes latifundiários, da cana, do café. No gado não prosperou muito, porque o gado precisava de pouca mão de obra. E foi havendo uma articulação política com o surgimento de uma ou outra oficina, tal. Ali começou um artesanato, oficina de fundo de quintal, até que nos anos 60, de 1860, um pioneiro aí, Mascarenhas, resolveu fazer uma fábrica de tecido. Porque tudo que existia eram oficinas de fundo de quintal. Produção doméstica ou produção dentro de fazenda, mas fundo de quintal. Tiares manuais. Eles mesmos tinham os tiares, tocado a pedal. Então ele montou uma fabriqueta à roda d'água, na fazenda dele, no município de Curvelo. Lá em Minas? Essa fazenda São Sebastião. Era um milionário que deu um dinheiro para o filho aproveitou bem esse dinheiro, fazendo negócio, juntou um capital e viu que o grande problema com o comércio que ele fazia pelo interior do estado, ele viu que o grande problema era a falta de tecido. Então ele resolveu aumentar a produção de tecido que eles já faziam na fazenda, mas para uso próprio. Sobrava muito pouco. Então fez a indústria. O negócio foi tão exitoso que logo depois fizeram a segunda indústria, já com máquinas importadas dos Estados Unidos. E eles prosperaram porque eles não concorriam praticamente com os ingleses. Eles abriram um mercado novo, numa região em que as fábricas inglesas não chegavam. Ou se chegavam por via de um mascate ou de alguém que ia na grande cidade e comprava o produto, porque o próprio fabricante não tinha nem lojas para comerciar essas coisas. Então eles iniciaram isso e logo depois eles foram para Juiz de Fora, fizeram outra indústria em Juiz de Fora e fizeram a primeira usina hidrelétrica da América Latina, que é Marmelos, 1800. do Paraibuna, que hoje é da CEMIG. Bom, ali criou-se uma burguesia. Aquilo espalhou pelo país. São Paulo era o país mais rico, era o estado mais rico. Ele, então, difundiu a indústria. O exemplo estava ali, dava certo, eles começaram a fazer. E a indústria em São Paulo começou a crescer também, e no Rio de Janeiro e por toda parte. Criou-se uma base social para um salto de qualidade institucional, que seria a implantação da República. Já havia ideologia republicana circulando. E os militares eram um centro dessa ideologia. Bom,
Os militares, o que eles fizeram? Houve a questão fundamental do avanço da ideia republicana foi a questão da escravidão. Há uma contradição entre a produção industrial capitalista com a escravidão. O capitalismo precisa do trabalhador livre para ser empregado. Então, e ele desonera. O capitalista mora nas cidades. Ele não tem como criar uma senzala, né? E o que aconteceu? Essa contradição, você somou aqui os interesses dos industriais nascentes, da indústria nascente, com os interesses dos barões do café, com os interesses dos usineiros do Nordeste. Naquele tempo nem era usineiro, era senhor de engenho. E os próprios exportadores, porque eles estavam amarrados à Inglaterra. Houve uma luta muito grande entre o governo brasileiro e a luta. E o Dom Pedro II foi cedendo. Quando ele viu que ele estava preso à Inglaterra, e sobretudo quando aconteceu a Guerra do Paraguai, que ele estava amarrado pela Inglaterra, ele começou a dar corda à industrialização. E adotou a ferrovia como modo de dinamização do progresso. Atendeu a Inglaterra, em parte, mas atendeu também os interesses nacionais. Tanto que a tendência das ferrovias era buscar o produto de exportação. Por isso é que elas aconteceram nas ligações do centro de produção com o porto. Com o porto, é. Foram várias ferrovias construídas ao longo da costa. Mas o Dom Pedro fez uma ferrovia cuja intenção era ir até Belém do Pará. Deixa eu fazer uma pequena intervenção. Curiosamente, isso que acontecia no Brasil, semicolônia, naquele estado semicolonial, quando eu estudei, por exemplo, os meios de transporte da África, toda a África colonizada pelos europeus em geral, ingleses, franceses, portugueses, etc., toda ferrovia, tudo era assim. Ferrovia vinha do centro de produção mineral, qualquer coisa, direto ao porto. Era só para sacar de lá as riquezas. No Brasil foi assim também. Às vezes até de um país para outro, como é o caso das minas de Pretória com o porto de Maputo. Eu reconheci que o país era colônia ou não, até pelo rumo das ferrovias e dos meios de exportação. Você percebia isso. Pelo mapa, eu sabia, isso aqui é colônia, ali não. E aí você ia ver, realmente coincidia. Eu lembrei aqui que tem um fato histórico que me chamou a atenção. A guinada de Dom Pedro se deu nos anos 50, 1850. 50, ele já então com 20 e poucos anos. Depois da Revolução Praieira. Mas não foi só a Revolução Praieira, foi a coincidência da Revolução Praieira, que foi em 48, com a Revolução Europeia, que foi uma revolução que derrubou a monarquia por tudo quanto é lado. Não chegou na Rússia, mas derrubou em tudo quanto é lado. Salvou a Áustria e a Rússia. E a Itália, porque a Itália, o Vittorio Emanuele, era um cara que estava fazendo um país aliado à burguesia. Desculpa, só se ajuda uma coisa. É por isso que eles fizeram aquele Congresso de Viena, 1815, tentando salvar as realezas, né? E não dando, eles tentaram depois de 85 no Congresso de Berlim, né? Tentando salvar o que era possível e tentando retornar ao sistema anterior em que a coroa mandava em tudo, decidia tudo como representante de Deus. Ali foi o coroamento da luta de classe entre a burguesia e a nobreza europeia. Salvaram alguns países, mas ali foi o centro da questão. Bom, esse Dom Pedro, então, resolve partir para a industrialização. O que ele fez? O Barão de Mauá fez essa estrada aqui, Estrada de Ferro Mauá, ligando Mauá, o Porto de Mauá, aqui na Bahia, da Guanabara, com Petrópolis. Petrópolis é a cidade imperial.
E Dom Pedro foi lá inaugurar a estrada. Aí Dom Pedro vislumbrou que aquilo abria uma possibilidade enorme, que era, e concedeu a estrada União Indústria, que era Petrópolis, Juiz de Fora. Essa concessão permitiu fazer uma ligação entre de transporte. Na época não tinha automóvel, mas tinha outros transportes. Era para carruagem e para carros, né? Puxado a cavalo. Não precisava mais do carro de boi, que anda devagar. Tinha uma carruagem mais rápida. Você conseguia fazer uma ligação entre Rio e Juiz de Fora. Foi essa ligação entre Rio e Juiz de Fora que permitiu, por exemplo, a importação das primeiras máquinas dos Estados Unidos pelos Mascarenhas para fazer a fábrica deles do cetro. De onde? Eles compraram nos Estados Unidos, desembarcaram no Porto do Rio de Janeiro, subiram pela ferrovia, depois foram para Juiz de Fora. E a partir de Juiz de Fora, no lombo do burro até Corveiro. Isso lá por volta de... Até Juiz de Fora? Por volta de até 1800, Sete Lagoas, porque o cedro já estava no município de Sete Lagoas, era vizinho da outra, mas era no município. Não aguento dar uma... Até chegar aí, essa ferrovia do Mauá, que ia até o fundo aqui da Baía de Guanabara, chamada Mauá, permitiu já uma abertura de indústrias de tecido ali em Magé. Andorinhas, Santa Aleixo, Pau Grande, ali tudo tem uma indústria dessa época, e depois Raiz da Serra e Meio da Serra, né? Foi crescendo a indústria aí com enorme sucesso. Tem histórias detalhadas. Então isso aí vamos amarrar na questão da posição do Dom Pedro II. Ele então criou todas as condições para o desenvolvimento da burguesia industrial. E isso fortaleceu a corrente republicana. Os militares que tinham uma posição bem definida nesse quadro, sobretudo por causa da ideologia deles, eles eram positivistas na sua maioria. O positivismo é o que dominava a cena. E os primeiros governos republicanos, você pode dizer que o primeiro governo republicano, todos os ministros eram maçons. Todos eles. Então você vê o seguinte, o que é o positivismo? Positivismo considera que o homem é o centro do mundo e que a divindade é a humanidade, não é um Deus fora da Terra. E a base deles era a ordem e o objetivo deles era o progresso. Por isso é que está na bandeira brasileira, ordem e progresso. Inspiração. Eles não consideravam a questão social. Eles tinham uma vinculação mais liberal do que socialista, apesar do professor lá, do mestre, do Comte, que foi o criador do positivismo, ser um socialista. O Benjamin, não? Não. Quem era? Você está falando do positivismo? Estou falando, não Benjamin Comte. O Comte? Do Comte. E eles, então, se organizaram em torno disso com a bandeira da libertação dos escravos, que era uma bandeira republicana, mas também burguesa, e conseguiram fazer uma unidade política e derrubar o império. Quando veio a libertação dos escravos, Dom Pedro perdeu o suporte deles, que era o patriciado do proprietário de terra. Então, criadas as condições para a liquidação do império. Arnaldo, após essa brilhante aula, a introdução da República do Brasil, vamos continuar o próximo programa com a formação da República aqui, a República Velha, depois a República Nova e os dias atuais. Tem 2 aulas magistrais que você está dando com modéstia. Eu estou aprendendo, o espectador está aprendendo. Uma coisa fantástica. Então, vamos terminar o programa
Pulamos a cerca. Outra vez. Pulando a cerca mais uma vez. E sempre com vocês. Carlos.